Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer um vídeo bem curtinho aqui hoje pra gente sobre uma visão muito interessante, a visão teológica da pandemia dos vacinados e dos não vacinados. Digo assim porque é uma pandemia que não há distinção se você se vacinou ou se você não vacinou. A pandemia é para todos. E eu posso falar muito bem desse quesito visão teológica da pandemia, pois sou médico, então sou um homem da ciência, mas também sou teólogo e por isso posso comentar essa visão teológica também, que eu acho que vai fazer você refletir bastante. É uma visão extremamente interessante. Eu gostaria que vocês refletissem depois sobre esse pequeno recado que vou dar. Deus, quando ele criou o homem, ele deu o maior presente para o ser humano, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seu direito de querer, de poder. Deus não quer nada obrigado. Ele não quer que você o ame obrigado. Porque ele poderia, né, simplesmente fazer o homem e com seu poder, já que Deus é o Senhor de todo o universo, poderia nos obrigar a amá-lo. Mas ele não quer isso. Ele quer que nós o vejamos como o bem supremo. E onde há o bem supremo não há pecado, porque Deus é inacessível ao mal. Então, ele não pode nos obrigar a nada, porque se ele nos obrigar, ele estará tirando o nosso maior presente, o livre-arbítrio. Então, se você que consegue entender o que é o livre-arbítrio, é onde não há imposições, onde não há algo que te force contra a sua natureza, contra a sua vontade. Então, Deus nos quer de corpo e alma, mas gratuitamente. Ele está lá, com amor infinito, nos querendo a todo momento, esperando pacientemente. Então digo para vocês, o que tenho visto nessa pandemia é uma onda de julgamentos. Pessoas apontando o dedo na cara uns dos outros, dizendo: você se vacinou, você não se vacinou, você se vacinou, então você também está em risco. Você não se vacinou, você também está em risco. O que escuto falar é: você não se vacinou, está colocando as pessoas em risco. Na verdade, a ciência já mostrou que esse vírus ele se transmite do não vacinado para o vacinado, do vacinado para o não vacinado, do não vacinado para o não vacinado e do vacinado para o vacinado. O mal que estamos vivendo, ou seja, essa pandemia, para ela acontecer e assolar o mundo, tem que haver uma permissão de Deus. Porque nada nesse mundo acontece se não for pela permissão de Deus. Não é Deus que muitas vezes fabrica o mal, até porque ele é o bem supremo, ele não pode fabricar o mal, mas ele pode permitir que o mal aconteça. E se ele permitiu que o mal acontecesse com todos nós nessa época que estamos vivendo, ele não, com toda certeza, pela sua bondade, pela sua benevolência, por ser o bem supremo, ele de forma alguma ele tiraria o nosso maior presente como castigo, que é o livre-arbítrio. Por isso, caros irmãos, vocês têm o livre-arbítrio de vacinar ou não vacinar. Existem pessoas que estão dizendo: ah, mas quem não vacina é muito egoísta porque está colocando a coletividade em risco. Não, não. A ciência mostrou que o vacinado também transmite, né? Então, muitas vezes o vacinado pode se vacinar por egoísmo, para se proteger, claro, né? O não vacinado também pode não se vacinar por egoísmo, pensando em si próprio. Não, eu não quero me vacinar porque eu não quero, sei lá, estou pensando em mim e não estou nem aí, eu não quero ter nenhum efeito colateral, enfim. Pode ser simplesmente um mero egoísmo. O vacinado pode estar se vacinando por medo, assim como o não vacinado pode não estar se vacinando por medo também. O vacinado pode estar se vacinando pensando na coletividade. O não vacinado pode estar pensando também na coletividade. Claro. Como? Preservando a liberdade. A liberdade que nós temos é algo que nos foi dado por Deus.
Não podemos deixar ninguém tirar essa liberdade. Se estamos certos ou errados nas nossas decisões, cabe a nós um julgamento posterior. Mas não fiquemos julgando uns aos outros, porque podemos estar no mesmo patamar de egoísmo, de medo, né, de coletividade, instinto de coletividade. Então lutemos pela nossa liberdade de decisão, poder de decisão. Porque se Deus não tivesse deixado o livre-arbítrio, sabe o que teria acontecido nessa pandemia? O mal, onde há imposição, onde há obrigação, onde há coação, aí existe o mal, existe o pecado. Então Deus, perante toda essa maldade que estamos vendo, né, dessa pandemia com o mundo, Ele não nos tirou o maior presente, que é o livre-arbítrio. E isso é muito importante. Não vamos deixar que o livre-arbítrio se perca. Todos nós temos as nossas decisões. Deus não permitiria o mal acontecer se Ele não estivesse no controle de tudo, tirando um bem maior desse mal. Sempre que o mal é permitido por Deus, Ele tira um bem maior disso tudo. E é isso que nós temos que pensar, né? Veja que a transmissibilidade deste vírus se dá por todos. Porque se fosse apenas pelos não vacinados, seria muito egoísmo dos não vacinados não quererem se vacinar, por estarem colocando todas as pessoas em risco, a própria família e a própria vida, o que seria um atentado contra Deus. Mas não é isso. Deus pediu, né, para que nós continuemos com o nosso livre-arbítrio, que foi assim que Ele nos deixou, com esse livre-arbítrio. Vamos manter isso sem julgamentos. O julgamento vai caber a Deus, o julgamento particular de cada um. Quando sairmos deste mundo, imediatamente seremos julgados de uma forma particular. Então, amigos, se Deus deixou o livre-arbítrio para nós, fiquemos assim e paremos de julgar uns aos outros e vamos juntos lutar simplesmente pela liberdade dos nossos atos. Um grande abraço.